O envelope parecia comum, até eu ver a linha em negrito através da janela de papel. Totalmente quitado. Por um segundo, meu cérebro se recusou a traduzir aquilo. Fiquei parada na entrada de casa com a correspondência equilibrada no antebraço, minhas chaves ainda na mão, olhando para aquelas duas palavras como se pertencessem à vida de outra pessoa. Meu financiamento imobiliário desapareceu sem que eu pagasse 1 centavo. Virei a carta como se o verso pudesse explicar. Não explicava. Estava em papel timbrado oficial do Banco Credor com o número do meu contrato, o endereço do meu imóvel e um parágrafo limpo e alegre me agradecendo pelo meu pagamento final e confirmando que a baixa da alienação fiduciária havia sido executada. Executada. Aquela palavra soou errada porque ontem mesmo, minha mãe sentou-se à mesa da minha cozinha com as mãos entrelaçadas, como se estivesse rezando, e disse: Juliana, por favor, apenas coloque a casa no nome da família. Eu estava enxaguando uma caneca de café quando ela disse isso. Lembro-me do som da água batendo na cerâmica, a maneira como ela evitou olhar diretamente para a foto emoldurada no meu balcão, aquela em que eu segurava a chave no dia da entrega, sorrindo como se finalmente tivesse feito algo que ninguém poderia tirar de mim. É para proteção, ela insistiu. E se algo acontecer com você, a casa deve ficar com a família. Mantive minha voz calma. Eu sempre mantinha com ela. Minha casa já está protegida, eu disse. Está no meu nome, tem seguro, é minha. A boca dela se apertou como se eu a tivesse insultado. Depois de tudo que fiz por você, ela sussurrou. Você não vai fazer nem essa coisa simples. Era assim que ela sempre colocava as coisas, como se limites fossem traições. Eu não levantei a voz, não discuti sobre o passado, apenas disse, não, mãe. Ela saiu sem fazer cena, mas o olhar que me deu na porta era uma promessa, não uma ameaça. Uma promessa de que ela encontraria outra maneira de conseguir o que queria. Agora eu estava ali, com o aviso de totalmente quitado na mão. E percebi que ela tinha conseguido. Meu primeiro impulso foi dirigir direto para a casa dela. Eu não fui. O confronto dá a pessoas como minha mãe espaço para improvisar. O papel não. Então sentei na minha mesa de jantar e li cada linha 2 vezes. A carta declarava que o empréstimo havia sido satisfeito e que a baixa da alienação havia sido processada. Incluía um número de contato para o departamento de quitação do banco e uma referência a um documento registrado que seria enviado separadamente. Documento registrado. Isso significava registros no cartório. Isso significava a matrícula do imóvel. Isso significava que meu nome já poderia estar se movendo por um sistema que eu não havia tocado. E peguei meu telefone e liguei para minha mãe de qualquer maneira, porque precisava da reação dela registrada em tempo real. Ela atendeu no segundo toque, ofegante como se estivesse esperando. Oi, querida. Acabei de abrir minha correspondência, disse eu, mantendo meu tom neutro. Diz que meu financiamento está totalmente quitado. Silêncio por meio segundo. Então ela suspirou surpresa. Uma performance limpa e pequena. O quê? Isso é impossível. Olhei para a carta. Diz que a baixa da alienação foi executada. Minha mãe soltou uma risada suave e confusa. Talvez você finalmente tenha colocado seus pagamentos em dia e esquecido, disse ela, e eu podia ouvir o sorriso por trás das palavras. Meus pagamentos são em débito automático, respondi, e eu não paguei 600 mil reais da noite para o dia. Ela suspirou dramaticamente. Juliana, não sei o que você quer que eu diga. Talvez haja um erro. Ligue para eles. Eu vou, disse eu. E vou pessoalmente. A voz dela ficou afiada. Por que você iria pessoalmente? Apenas ligue. Porque ela não me queria do outro lado de uma mesa com alguém que pudesse puxar um arquivo e me mostrar assinaturas. Não disse isso a ela. Apenas disse, eu te ligo de volta. O tom dela ficou suave novamente, instantaneamente. Não se estresse, querida. Você tem estado tão ansiosa ultimamente? Lá estava, a fundação precoce. Plantar a ideia de que eu era instável, que eu lia as coisas errado, que imaginava ameaças. Encerrei a chamada sem responder. Então fiz a próxima coisa silenciosamente. Tirei fotos da carta na minha mesa, com a data visível na tela do meu celular,
e abri o aplicativo do meu banco. Minha conta de financiamento tinha sumido. Não saldo zero, sumido. O login ainda funcionava, mas quando cliquei no meu financiamento, fui redirecionada para uma mensagem genérica sobre contas encerradas e um número de telefone. Minha garganta apertou. Mantive a calma mesmo assim. Dirigi até a agência local do banco assim que abriram, com a carta no banco do passageiro como prova. O prédio era moderno e envidraçado, todo com marcas calmas e música ambiente suave, projetado para fazer o pânico parecer constrangedor. Eu não deixei. Na recepção, uma recepcionista sorriu educadamente. Posso ajudar? Preciso falar com alguém do setor de quitação e habitação, eu disse. Meu empréstimo está constando como totalmente quitado, e eu não autorizei uma quitação ou baixa. O sorriso dela vacilou uma fração. Ela me entregou uma prancheta. Por favor, preencha isto. Escrevi meu nome, Juliana Martins, devagar e claro. Depois deslizei meu RG pelo balcão. Alguns minutos depois, um homem de camisa social azul chamou meu nome e me levou a um pequeno escritório com paredes de vidro fosco e um único monitor de computador virado para longe da porta. Ele se sentou, digitou e depois fez uma pausa de uma maneira que fez meu estômago afundar. Ok, disse ele cuidadosamente. Vejo a quitação. Eu não paguei, disse eu. Ele assentiu uma vez, olhos ainda na tela. Os fundos de quitação vieram através de uma transferência TED e a liberação da alienação foi processada logo depois. Minha boca ficou seca. Quem fez a transferência? Ele hesitou. Não posso dar detalhes completos da transferência sem etapas de verificação, mas posso dizer que o arquivo de quitação inclui uma autorização do mutuário assinada e um pedido de baixa com firma reconhecida. Um pedido de baixa? Repeti. Ele virou o monitor para mim. Na tela havia um documento digitalizado intitulado Autorização do Mutuário e Pedido de Quitação. Tinha meu nome digitado ordenadamente no topo e uma assinatura na parte inferior que deveria ser minha. Não era. Era próximo o suficiente para enganar alguém com pressa, mas errado da maneira que assinaturas falsas sempre são. Cuidadosa demais, lenta demais, como alguém desenhando em vez de escrevendo. Eu não assinei isso, disse eu, com a voz ainda uniforme. O representante se inclinou mais perto da tela, dando zoom com a roda do mouse. A assinatura ficou maior, as bordas da tinta serrilhadas com a compressão do scanner. O rosto dele ficou imóvel, não confuso, não duvidoso. Imóvel, como se o arquivo tivesse acabado de mudar de categoria em sua mente. Senhora Martins, disse ele calmamente, isso teve firma reconhecida ontem. Meu estômago caiu novamente, mais devagar dessa vez. Ontem. Ele clicou em outra aba. Sim, há um reconhecimento de firma anexado, selo digital, carimbo, tudo. Meus dedos se curvaram ao redor da borda da cadeira para que eu não agarrasse o ar. Pode me mostrar? Ele puxou a página do cartório. Um carimbo limpo, um nome impresso, a data de validade da comissão, um município. Então ele disse quase sussurrando, como se não conseguisse decidir se deveria dizer em voz alta. Yatabelian é... Ele olhou para a linha, depois olhou para mim com um tipo diferente de cautela. Senhora Martins, disse ele. Você conhece alguém chamada Bruna Horta? Minha garganta apertou porque eu não apenas conhecia aquele nome. Eu sabia exatamente porque minha mãe implorou para eu colocar a casa no nome da família no dia anterior. Eu conhecia o nome Bruna Horta da maneira que você conhece o nome de uma ferramenta que alguém mantém ao alcance. Minha mãe a mencionara casualmente ao longo dos anos, nunca de uma maneira que parecesse importante. A Bruna pode reconhecer firmas rápido, ela dizia, como se fosse o mesmo que conhecer um bom mecânico. A Bruna é um amor. Ela ajuda pessoas que estão sobrecarregadas. Bruna era a mulher para quem minha mãe ligava quando queria que uma assinatura se tornasse uma arma. Mantive meu rosto imóvel e olhei de volta para o representante do banco. Esse reconhecimento é presencial? Perguntei. Ou remoto? Ele clicou novamente, os olhos varrendo a tela.
Remoto online, disse ele calmamente. E notariado. Há um certificado notarial eletrônico anexado. Meu estômago apertou. Reconhecimentos de firma remotos online deixam um rastro. Logs de auditoria de vídeo, endereços IP, verificação de credenciais. O que significava que se minha mãe tivesse forçado isso, ela o fizera através de um sistema que grava tudo. Você pode puxar o certificado? Perguntei. Ele hesitou da maneira que as pessoas hesitam quando estão decidindo se você é o problema ou a vítima. Eu sou a mutuária, disse eu calmamente, e estou contestando esta assinatura. Preciso do arquivo completo de quitação, incluindo o certificado notarial e os metadados de envio. Ele olhou para mim por um momento, depois assentiu uma vez. Ok, disse ele. Preciso escalar isso para a nossa unidade de fraude e conformidade. Ele se levantou e saiu do escritório, deixando-me sozinha com o zumbido do computador e a música suave e alegre do saguão vazando pelo vidro fosco como uma piada. Eu não rolei a tela, não toquei no teclado dele. Apenas sentei lá e respirei devagar até que o aperto no meu peito se transformasse em um único ponto frio. Quando ele voltou, não estava sozinho. Uma mulher de blazer escuro entrou com ele, cabelo preso, tablet na mão, expressão vazia, da maneira que sinaliza autoridade sem drama. Senhora Martins, disse ela, sou Renata Campos, investigações internas. Eu assenti. Obrigada por vir. Renata não perdeu tempo. Você está declarando que não autorizou uma quitação, não assinou um pedido de satisfação da dívida e não compareceu remotamente ou pessoalmente perante um tabelião ontem. Sim, disse eu. Ela digitou uma vez. Você conhece a tabeliã? Bruna Horta. Minha mãe conhece, respondi. Elas se conhecem há anos. Os olhos de Renata se ergueram ligeiramente. Não surpresa, interesse. Você tem algum motivo para acreditar que sua mãe teve acesso à sua identificação pessoal? Ela perguntou. Eu não enfeitei, não fiz um discurso, dei fatos a ela. Ela estava na minha casa ontem, eu disse. Ela me pediu para colocar a casa no nome da família. Eu disse não. Ela foi embora. Este aviso chegou hoje. Renata assentiu uma vez, depois estendeu o tablet para o representante. Puxe o pacote de quitação, disse ela. Todos os anexos, todos os registros. O representante clicou rapidamente agora, sua postura menos casual, mais cuidadosa. Os olhos de Renata percorreram a tela. Então ela perguntou. Qual e-mail foi usado para a sessão do e-notariado? O representante fez uma pausa. Está listado como juliana.mar, em um provedor que não reconheço, disse ele. Não é seu e-mail de contato habitual no arquivo? O tom de Renata permaneceu uniforme. Qual endereço de correspondência está no pedido de confirmação de quitação? O representante rolou a tela, o rosto tenso. Lista um endereço de correspondência diferente para a baixa registrada, disse ele. Inclinei-me ligeiramente para frente. Leia. Ele leu em voz alta e meu estômago esfriou. Era o endereço da minha mãe, não o meu. Minha mãe orientou o banco a enviar a baixa da alienação registrada para a casa dela, como se pertencesse a ela. Os olhos de Renata não se arregalaram. Ela apenas tocou no tablet. Isso é o suficiente para abrir um caso de fraude internamente, disse ela, e colocar uma suspensão em qualquer processamento adicional. O representante parecia confuso. Mas já está quitado, a conta está fechada. A voz de Renata ficou um pouco mais afiada. Fechada não significa irreversível. Podemos sinalizar a baixa como contestada e notificar o cartório se não tiver sido indexada. E podemos preservar a auditoria do e-notariado e a gravação. Encostei-me na cadeira, mantendo a respiração estável. Já foi registrado? Perguntei. O representante clicou novamente. Foi submetido para registro, disse ele, pendente de processamento no cartório. Renata fez uma pergunta simples. Hora do envio? Ele leu.
Ontem, no final da tarde. Então minha mãe agiu rápido. Rápido o suficiente para que, quando abri minha correspondência, a máquina já estivesse funcionando. Renata virou-se para mim. Senhora Martins, preciso que entenda o que isso significa. Alguém falsificou sua assinatura em um pedido de quitação e usou um certificado notarial para validá-lo. Isso é crime, mas a coisa mais rápida que você pode fazer agora é proteger o título do seu imóvel. Já estou pensando nisso, disse eu. Renata assentiu. Ótimo, então você vai ao cartório de registro de imóveis hoje e puxar o histórico da sua matrícula. Se alguma escritura ou transferência foi registrada nas últimas 48 horas, você verá. O representante me entregou um pacote impresso, resumo da quitação, a autorização digitalizada com assinatura falsa, a página do certificado notarial com o nome e número da comissão de Bruna Horta e uma única página intitulada Resumo de Auditoria Digital. Sob ela, hora da sessão, e-mail usado e um campo rotulado, endereço IP. Renata apontou para ele. Isso vai importar mais tarde, disse ela. Estamos preservando o vídeo. E também estamos puxando os registros de chamadas e quaisquer solicitações de mudança de endereço. Registros de chamadas, repeti. O representante pigarreou. Há uma nota, admitiu ele. Um chamador entrou em contato com o serviço de quitação ontem para confirmar os procedimentos. Os olhos de Renata se estreitaram. Número do chamador. O representante clicou, depois hesitou. Está nas notas internas. Não posso imprimir sem... Imprima, disse Renata. Ele imprimiu. E quando o papel saiu, o número de telefone no topo fez minha garganta apertar, porque não foi nem inteligente. Era o número da minha mãe. Ela mesma tinha ligado do próprio telefone para colocar isso em movimento. Eu não reagi externamente. Apenas dobrei aquela página e a coloquei em cima do pacote, como se estivesse empilhando tijolos. Renata falou novamente, calma e definitiva. Estamos abrindo um caso interno, disse ela. Vamos emitir um aviso de contestação ao cartório de registro de imóveis se a baixa da alienação for registrada, e forneceremos a você um pacote de fraude certificado. Você provavelmente precisará de um advogado e deve fazer um boletim de ocorrência por falsificação ideológica e estelionato. Eu farei, disse eu. Renata me observou por um momento, depois acrescentou. Mais uma coisa. Sim, a transferência de quitação, disse ela. Os fundos vieram de uma conta de terceiros. O nome na origem da transferência não é o seu. Meu estômago apertou. De quem? Renata não respondeu com um palpite. Ela respondeu com um rótulo. É uma pequena empresa local de intermediação imobiliária, disse ela. Não é uma conta bancária em seu nome. Intermediação? Aquela palavra significava uma coisa. Alguém estava tentando mover a propriedade, pagar o banco, limpar a alienação, transferir a casa. Levantei-me com o pacote seguro perto de mim, sem tremer, sem correr, controlada. Renata me deu seu cartão. Se alguém do cartório ligar para você, ou se você vir uma escritura registrada, me ligue imediatamente. Não confronte sua mãe ainda. Eu assenti. Não vou. Mas enquanto eu caminhava pelo saguão, já podia sentir o próximo movimento da minha mãe como uma sombra à minha frente. Porque se ela quitou o financiamento ontem, ela não o fez como um presente. Ela o fez como um pé de cabra. 2 horas depois, eu estava no cartório de registro de imóveis. A sala de espera estava cheia. Pessoas seguravam pastas e envelopes pardos como tábuas de salvação. Uma tela digital apitava números. O ar cheirava a papel, suor e toner de impressora. Quando meu número foi chamado, fui ao balcão e deslizei minha carteira de motorista para frente. Preciso do histórico mais recente da matrícula do meu imóvel, disse eu. Acredito que uma baixa de alienação ou escritura pode ter sido registrada sem minha autorização. O escrevente, um homem mais velho com óculos de leitura, digitou meu endereço. Seus olhos se estreitaram ligeiramente enquanto a tela preenchia. Então ele se inclinou mais perto. Então ele ficou imóvel. Senhora, disse ele baixando a voz,
Houve um registro ontem. Minha garganta apertou. Que tipo? Ele clicou na lista de documentos. Uma averbação de quitação de hipoteca, disse ele. Engoli em seco. E uma escritura. Ele não olhou para mim quando disse isso. Olhou para a tela como se não quisesse ser aquele a entregar a notícia. Sim, disse ele. Uma escritura pública de transferência de direitos. Minha mão permaneceu firme no balcão. Para quem? Ele rolou a tela. O dedo dele parou na linha do outorgado. Então ele disse o nome como se mudasse o ar em meus pulmões. Eliana Martins, disse ele. Sua mãe. Olhei para o escrevente por um longo momento, deixando a realidade se estabelecer em sua verdadeira forma. Minha mãe não tinha pago meu financiamento para me ajudar. Ela tinha pago para tomar minha casa livre e desembaraçada. Mantive minha voz calma, porque a calma é o que faz as pessoas te contarem mais. Preciso de cópias autenticadas, disse eu. Tudo registrado ontem e preciso dos metadados do registro. Quem submeteu, método de pagamento e o reconhecimento de firma na escritura. O escrevente assentiu lentamente, como se tivesse acabado de mudar do atendimento ao cliente para outra coisa. Ok, disse ele, mas preciso avisá-la. Se esta escritura tiver firma reconhecida, torna-se uma investigação de fraude, não uma correção administrativa. Eu entendo, disse eu. É exatamente isso que é. Ele clicou na imagem da escritura e deu zoom no bloco do tabelião. O carimbo do cartório carregou lentamente, pixel por pixel. E quando o nome ficou nítido, a expressão do escrevente mudou novamente, sutil, mas real, porque a tabeliana escritura era a mesma do arquivo de quitação. Bruna Horta. O escrevente olhou para mim e falou baixinho. Senhora, disse ele, esta escritura alega que você compareceu pessoalmente ontem e assinou uma transferência passando sua propriedade para sua mãe. Minha garganta apertou, mas minha voz não. Eu não compareci, disse eu. Ele olhou para mim por um momento, depois fez uma pergunta que me disse que ele já tinha visto isso antes. Você estava no trabalho ontem? Ele perguntou. Em algum lugar com cartão de ponto, acesso para o crachá, câmeras? Sim, respondi, e posso provar. Ele assentiu uma vez. Então fazemos duas coisas hoje, disse ele. Imprimimos as cópias autenticadas e colocamos um alerta de fraude na matrícula. Imediatamente, enquanto a impressora dele começava a cuspir páginas, meu telefone vibrou. Mãe. O nome dela na tela parecia quase absurdo agora, como se pertencesse à vida de outra pessoa. Não atendi. Deixei tocar e tocar e tocar, porque queria a tentativa de chamada dela registrada no meu histórico, enquanto o escrevente do cartório imprimia a prova do que ela tinha feito. Então meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem de texto. Não faça nada estúpido. Eu consertei seu financiamento. Você deveria estar me agradecendo. Olhei para a mensagem e senti meu estômago esfriar de uma nova maneira, porque ela nem estava mais fingindo. Ela achava que pagar o financiamento significava que ela era dona da narrativa, e agora eu tinha uma escritura autenticada que provava que ela tentara ser dona da casa também. O escrevente não deslizou as cópias autenticadas pelo balcão como se fossem rotina. Ele as deslizou como se fossem provas. Uma certidão de quitação autenticada. Uma escritura pública de transferência autenticada, passando minha casa para Eliana Martins. E o carimbo de data e hora de registro de ontem à tarde, que fez meu estômago gelar todo de novo. Não deixei meu rosto mudar. Mantive as mãos planas no balcão e pedi a única coisa que importava seguir. Preciso dos metadados de envio, disse eu. Quem registrou, como foi entregue, qualquer coisa que o sistema mostre. Ele assentiu uma vez, clicou mais fundo na tela de registros, depois se inclinou mais perto como se não confiasse nos próprios olhos. Isso foi registrado eletronicamente, disse ele calmamente, submetido através de uma plataforma de terceiros. Por quem? Perguntei. Ele rolou a tela. O dedo dele parou em uma linha.
Parte remetente listada como Intermediações Vale Verde, ele leu. E o reconhecimento de firma está anexado como um PDF separado pelos serviços notariais Horta. Minha garganta apertou. Intermediações Vale Verde. E isso coincidia com o que Renata me disse no banco. A transferência de quitação veio de uma empresa intermediadora, não de mim. Então, não foi apenas minha mãe falsificando minha assinatura. Foi uma cadeia coordenada. Transferência de quitação, baixa da alienação, escritura de transferência, tudo empurrado no mesmo dia. Tudo com firma reconhecida pela mesma tabeliã. Tudo roteado através da imobiliária como se fosse uma transferência legítima, como se eu tivesse entregue minha casa com um sorriso. O escrevente imprimiu a página do recibo de registro eletrônico e deslizou-a com o resto. Incluía um ID de transação, hora de envio e, enterrado no rodapé, uma linha que fez meu estômago apertar mais forte. Retornar para o endereço. Eliana Martins. Minha mãe havia construído a trilha de papelada para que cada documento oficial voltasse para ela, não para mim. Eu não disse o nome dela em voz alta. Não dei ao ambiente esse poder. Quero um alerta de fraude colocado na matrícula, disse eu. Imediatamente. O escrevente assentiu e puxou um formulário como se estivesse esperando que eu pedisse. Preencha isto, disse ele. Sinaliza o registro para possível transferência fraudulenta. Não desfaz magicamente o registro, mas torna qualquer registro futuro mais difícil. Mais difícil era bom, mas não era o suficiente porque uma escritura pode ser registrada em minutos. Uma venda pode acontecer em dias. E se minha mãe conseguisse colocar esta casa no nome dela livre e desembaraçada, ela poderia pedir um empréstimo sobre ela ou vendê-la antes que alguém percebesse. Então fiz a próxima pergunta sem deixar minha voz tremer. Há mais alguma coisa pendente? Disse eu. Qualquer novo protocolo nesta matrícula desde ontem? O escrevente clicou na fila ao vivo. O rosto dele mudou novamente. Ele não olhou para mim imediatamente. Há uma consulta, disse ele devagar. Um pedido de certidão de ônus que chegou no início desta manhã. Minha garganta apertou. De quem? Ele leu o nome da empresa solicitante, uma seguradora de títulos e assessoria imobiliária local, e então o campo de finalidade foi preenchido. Análise pré-fechamento. Eu não pisquei, não engasguei, não deixei meu corpo fazer nada dramático em um prédio cheio de câmeras. Uma análise pré-fechamento significa uma venda, disse eu. O escrevente assentiu uma vez, sombrio. Geralmente sim. Senti o mundo se estreitar em um pensamento limpo e frio. Minha mãe não estava apenas tomando minha casa, ela estava tentando movê-la para fora do alcance. Imprima isso, disse eu. A página da consulta, a parte solicitante, tudo. Ele imprimiu sem discutir. Depois deslizou o papel. Segurei-o com 2 dedos como se pudesse queimar. Análise pré-fechamento. Data de hoje. Uma empresa de títulos se preparando para garantir uma transferência que não deveria existir. Preenchi o formulário de alerta de fraude com minha caligrafia única e lenta. E assinei exatamente como minha assinatura real parece quando estou calma, não quando estou sendo copiada. O escrevente carimbou. Então ele se inclinou para a frente e baixou a voz. Senhora, disse ele, se esta é uma escritura falsificada, você precisa fazer um boletim de ocorrência hoje e precisa contatar sua seguradora de propriedade. Quem quer que tenha feito a assessoria da sua compra. Eles têm advogados de resposta a fraudes. Eu vou, disse eu. Ele assentiu uma vez, depois acrescentou. Além disso, fraude notarial é levada a sério aqui. Existe uma unidade de crimes contra o patrimônio que lida com instrumentos falsificados. Eu não agradeci com emoção, agradeci com clareza. Qual o nome da unidade? Perguntei. Ele escreveu em um post-it e deslizou sobre meus papéis. Saí do cartório com uma pasta cheia de provas autenticadas e uma confirmação de alerta de fraude que parecia um cinto de segurança em um carro já batendo. Do lado de fora, meu telefone vibrou novamente. Mãe. Depois outra vibração. Uma nova mensagem.
Você está exagerando. É mais seguro assim. Não respondi. Tirei um print, salvei e abri a pasta de documentos de fechamento no meu celular. Seguro de título e propriedade. Eu tinha. Lembrei-me de assinar a apólice sem realmente acreditar que precisaria dela. Agora eu precisava. Liguei para a empresa listada no meu contrato original, aquela que garantiu minha compra anos atrás. Uma mulher atendeu, voz brilhante. Depois mudou instantaneamente quando eu disse as palavras que ela ouve em pesadelos. Acredito que uma escritura falsificada foi registrada contra minha propriedade, disse eu. A escritura transferiu minha casa para minha mãe. Tenho cópias autenticadas. Houve uma pausa, teclas batendo. Qual é o endereço do imóvel? Ela perguntou. Dei o endereço. Mais digitação. Então o tom dela mudou. Vejo o novo registro, disse ela, mais quieta agora. E vejo uma quitação registrada ontem também. Sim, disse eu. O banco abriu um caso de fraude interna. A tabeliã é Bruna Horta. A linha ficou silenciosa por meio segundo, como se o nome tivesse atingido algo no sistema dela ou na memória. Senhora Martins, disse ela cuidadosamente. Estou escalando você para o departamento de sinistros. Fique na linha. Enquanto eu esperava, fiz a próxima coisa processual sem pensar. Liguei para Renata Campos e deixei um recado com uma frase. A escritura está registrada. Transferência para minha mãe. Tabeliã é Bruna Horta. Intermediadora é Vale Verde. Há uma consulta de título pré-fechamento esta manhã. Então entrei no meu carro, tranquei as portas por hábito e esperei. O setor de sinistros atendeu. A voz de um homem desta vez, medida. Aqui é Kleber Pontes, sinistros de título. Conte-me o que aconteceu. Contei a ele em ordem factual limpa. Aviso de quitação no arquivo do banco com uma assinatura falsa. Certificado notarial de ontem. Cartório confirmando uma escritura de transferência para minha mãe. Firma reconhecida pela mesma tabeliã. Submetido por uma empresa de intermediação e uma consulta de título pré-fechamento esta manhã. Kleber não interrompeu até que eu terminasse. Então ele fez uma pergunta que parecia uma lâmina. Você ainda mora na propriedade? Ele perguntou. Sim. Bom, disse ele. Então escute com atenção. Não saia. Não deixe ninguém entrar. Se alguém aparecer alegando ser comprador, corretor ou empreiteiro, chame a polícia hoje. Minha garganta apertou. Então, há uma venda? A voz de Kleber permaneceu calma. Uma consulta pré-fechamento sugere fortemente que um processo está sendo aberto para transferir a propriedade. Eles se movem rápido quando sabem que estão correndo contra o registro. Correndo contra o registro. Minha mãe não estava em pânico. Ela estava executando. Senhora Martins, continuou Kleber, estamos abrindo um sinistro de fraude de título. Vamos designar um advogado, mas seus passos imediatos são o boletim de ocorrência por falsificação e uso de documento falso, e um pedido judicial de emergência para bloquear a matrícula. Tipicamente um protesto contra alienação de bens ou liminar, dependendo da jurisdição. Respirei devagar. Ok. Kleber acrescentou. E preciso que você nos envie suas cópias autenticadas e o pacote de fraude do banco hoje, dentro de 1 hora. Eu posso, disse eu. Então ele disse a frase que fez meu estômago cair de uma nova maneira, porque significava que o sistema já estava se movendo sem mim. Senhora Martins, disse ele, também recebemos um aviso automatizado de uma empresa de assessoria diferente, solicitando confirmação de baixa da alienação anterior. Uma empresa diferente. Não a minha, não meu antigo despachante. Alguém mais se preparando para fechar um novo negócio. Pode me dizer o nome deles? Perguntei. Kleber hesitou. Não posso dizer isso. Mas não é um pedido de refinanciamento. Está marcado como um fechamento de transferência. Olhei para frente através do meu para-brisa, sentindo minhas mãos ficarem mais frias no volante. Porque um fechamento de transferência significa uma coisa. Minha mãe não estava tentando manter a casa na família.
Ela estava tentando convertê-lo em dinheiro. Dirigi diretamente para a delegacia depois disso. Não para implorar, não para dramatizar, mas para fazer um BO com uma trilha de papel que pudesse parar um fechamento. Na recepção, o oficial perguntou o que eu estava relatando. Coloquei minhas cópias autenticadas no balcão e disse: uma escritura falsificada foi registrada transferindo minha casa para minha mãe. A assinatura não é minha. O reconhecimento de firma é fraudulento e uma imobiliária parece estar tentando vendê-la agora mesmo. Os olhos do oficial se aguçaram. Ele olhou para o nome da tabeliã, olhou para o carimbo do cartório, então disse: sente-se. Não desdenhoso, urgente. Alguns minutos depois, um detetive saiu. Roupas civis, olhos cansados, voz calma. Ele se apresentou como delegado Rocha e me pediu para começar do início. Fiz exatamente da mesma maneira que contei a Kleber. Quando terminei, o delegado Rocha olhou para a escritura de transferência por um longo momento. Então apontou para o bloco da tabeliã. Bruna Horta, disse ele calmamente. Tabeliã remota online. Sim, ele assentiu uma vez. Podemos intimar a gravação do e-notariado e a trilha de auditoria, disse ele. Se não é você naquele vídeo e a verificação de credenciais remete à sua mãe ou à intermediadora, isso se torna nível criminal grave. Nível criminal grave. Aquelas palavras não me fizeram sentir melhor. Fizeram-me sentir certa. O delegado Rocha continuou com a voz nítida. E registrar um instrumento falso no cartório é sua própria acusação, assim como roubo de identidade. Assim como formação de quadrilha se a intermediadora facilitou conscientemente. Mantive minha voz firme. Você pode parar o fechamento da venda? Ele olhou para mim pela primeira vez como se estivesse medindo o quão rápido o dia estava passando. Podemos tentar, disse ele, mas precisamos dos detalhes da intermediação. Você sabe qual imobiliária está lidando com a venda? Deslizei o recibo de registro eletrônico do cartório para frente. Intermediações Vale Verde, disse eu. Os olhos dele se estreitaram e ele anotou. Então o telefone dele vibrou. Ele verificou e a expressão mudou. Pequena, controlada, mas real. Ele olhou para mim e disse: Senhora Martins, você precisa vir comigo até minha mesa. Meu estômago apertou. Por quê? O delegado Rocha segurou o telefone ligeiramente para o alto, ainda não me mostrando a tela, porque ele disse: acabamos de receber uma chamada de uma unidade de patrulha. Ele fez uma pausa, depois disse a frase que fez o ar parecer rarefeito. Sua mãe está na sua casa agora com um corretor, e eles estão dizendo aos vizinhos que já está vendida. Eu não discuti com o delegado Rocha. Não perdi um segundo perguntando como ele sabia. Levantei-me, peguei minha pasta e o segui por uma porta marcada apenas pessoal autorizado, para um corredor estreito que cheirava a café velho e toner. Na mesa dele, ele puxou uma tela e fez uma ligação no viva-voz. Um policial de patrulha atendeu com a respiração rápida. Viatura 12, disse o policial. Rocha aqui, respondeu o delegado. Confirme o que você tem. Recebemos uma chamada de vizinho, disse o policial. Mulher correspondendo à descrição da mãe, final dos 50 anos com um corretor. Estão parados na calçada apontando para a propriedade, dizendo às pessoas que está vendida e que a atual ocupante está se mudando hoje. Meu estômago gelou. Hoje? Minha mãe estava correndo contra mim. O delegado Rocha não vacilou. Alguma tentativa de entrar? Ainda não, respondeu o policial. O ocupante não está do lado de fora. A mãe fica olhando para a casa como se esperasse que a filha saísse. Era exatamente o que ela queria. Ela queria que eu saísse para o quintal para que pudesse falar alto o suficiente para testemunhas, para que pudesse planejar uma história na vizinhança de que eu era instável, recusando-me a sair, sendo dramática. O delegado Rocha olhou para mim. Você quer ir para casa? Ele perguntou. Sim, disse eu. Ele assentiu uma vez. Nós vamos, disse ele. E se levantou como se isso não fosse mais uma questão de papelada. Pegou sua jaqueta, sua carteira com o distintivo e uma única pasta parda. Então olhou para mim novamente. Escute com atenção, disse ele.
Não se envolva com sua mãe. Não levante a voz. Se ela se aproximar, você não explica. Você aponta. Você diz: esta é uma investigação ativa de fraude. Fale com o delegado Rocha. É isso. Assenti. Ok. Ele pegou as chaves e andou rápido. Fomos no carro descaracterizado dele. Sem luzes, sem sirene, apenas velocidade controlada pela intenção. No caminho, meu telefone vibrou novamente. Mãe. Então, uma mensagem. Abra a porta, estamos finalizando. Tirei print. Entreguei meu telefone ao delegado Rocha sem perguntar se ele queria. Ele olhou para a mensagem, depois devolveu como se confirmasse o que já sabia. Isso ajuda, disse ele. Quando viramos na minha rua, eu os vi imediatamente. Minha mãe estava na calçada com uma jaqueta clara, cabelo perfeitamente penteado como se estivesse indo para um brunch. E ao lado dela estava um homem de blazer segurando uma pasta de couro, postura de corretor, confiança falsa. E do outro lado da rua, minha vizinha, Dona Cláudia, estava na varanda com a mão sobre a boca, assistindo como se não conseguisse decidir se intervinha ou gravava. Minha mãe avistou o carro e se endireitou, o sorriso se encaixando no lugar. Ela pensou que era eu chegando sozinha, então ela viu o delegado Rocha sair primeiro. O sorriso não desapareceu. Vacilou, apenas levemente, como se o roteiro na cabeça dela tivesse pulado uma linha. O delegado Rocha caminhou em direção a ela com um movimento calmo e direto de quem não estava ali para uma discussão. Eliana Martins, disse ele. Minha mãe piscou. Sim, respondeu ela, voz doce. Quem é você? Delegado Rocha, disse ele, mostrando o distintivo brevemente. Crimes contra o patrimônio. O rosto do corretor mudou instantaneamente. Ele deu um passo para trás, como se as palavras crimes contra o patrimônio tivessem dentes. Minha mãe riu levemente. Ah, delegado, disse ela, isso é um assunto de família. Estamos apenas... Não, interrompeu o delegado Rocha. Você é o sujeito de uma investigação ativa envolvendo uma escritura falsificada e reconhecimento de firma fraudulento registrado ontem. Os olhos da minha mãe se arregalaram de uma maneira exagerada. Falsificada? Isso é insanidade. Juliana assinou. O delegado Rocha não a deixou terminar. Ele levantou a mão. Não agressivo, apenas final. Senhora, disse ele, pare de falar. A boca da minha mãe se fechou num estalo, mas os olhos permaneceram brilhantes de indignação. O delegado Rocha virou-se ligeiramente para o corretor. Senhor, disse ele, identifique-se. O corretor engoliu em seco. Sou Dário, disse ele. Dário Bastos, sou agente de listagem. Quem contratou você? Perguntou o delegado Rocha. Minha mãe interveio rapidamente. Eu contratei. Eu sou a dona da casa agora. O delegado Rocha olhou de volta para ela. Pare, disse ele novamente. Eu perguntei a ele. A voz de Dário tremeu ligeiramente. Eliana Martins me contratou, disse ele. Ela disse que a propriedade foi transferida para ela como parte de um planejamento familiar. O delegado Rocha assentiu. Depois fez a pergunta que mais importava. Você tem um contrato de compra e venda executado? Disse ele. Um número de protocolo, um nome de comprador? Dário hesitou, olhos correndo para minha mãe como se estivesse esperando a permissão dela para responder. Aquela hesitação me disse tudo. Porque se o negócio fosse real e limpo, ele responderia com confiança. A voz da minha mãe veio afiada. Isso é assédio, ela retrucou. Você está me envergonhando na minha própria vizinhança. O tom do delegado Rocha permaneceu plano. Você se envergonhou quando registrou uma escritura com uma assinatura que não corresponde à proprietária. O rosto da minha mãe endureceu. Juliana é instável, disse ela em voz alta, virando a voz para Dona Cláudia do outro lado da rua. Ela está confusa. Ela esquece as coisas. Ela tem estado... O delegado Rocha deu um passo mais perto, baixando a voz para que não pudesse ser usada como uma performance.
Eliana, disse ele, sua filha está dentro da casa dela. Ela é a ocupante legal. Você não deve contatá-la diretamente. Você não deve tentar entrar. Você não deve assediar os vizinhos. Você entende? Os lábios da minha mãe tremeram de raiva. Eu sou a mãe dela. Isso não lhe concede o título da propriedade, respondeu ele. Então ele olhou para Dario novamente. Senhor, disse ele, se você faz parte de uma tentativa de venda baseada em um instrumento falsificado, você pode ser arrastado para isso como testemunha. Sugiro que forneça os detalhes da intermediação agora mesmo. O rosto de Dario ficou pálido. Ele abriu sua pasta com mãos que de repente pareciam menos profissionais. Puxou uma única folha. Um resumo de entrada de intermediação. O delegado Rocha pegou sem tocar nos dedos de Dario. Intermediações Vale Verde. Um nome de comprador parcialmente oculto. Uma data de fechamento. E uma linha perto da parte inferior que fez minha garganta apertar. Posse. Imediata após o registro. Posse imediata. Minha mãe não estava apenas planejando uma venda. Ela estava planejando me remover da minha própria casa assim que seu papel se tornasse final. O delegado Rocha leu a folha uma vez, depois a dobrou e a colocou em sua pasta, como se já fosse prova. Ele olhou para minha mãe. Eliana Martins, disse ele, você está sendo detida aguardando investigação adicional. Os olhos da minha mãe se arregalaram. Detida pelo quê? Eu não fiz nada. A voz do delegado Rocha permaneceu calma. Por suspeita de roubo de identidade e falsificação de documento público. Você virá à delegacia e obteremos a gravação do e-notariado, logs de auditoria e comunicações da intermediação. A voz da minha mãe subiu. Você não pode fazer isso. Eu paguei o financiamento dela. Eu a ajudei. O delegado Rocha não reagiu à isca emocional. Reagiu à realidade legal. Pagar um financiamento não autoriza falsificação, disse ele. Então ele se virou para mim pela primeira vez desde que chegamos. Senhora Martins, disse ele, você tem alguma arma de fogo em casa? Não, respondi. Bom, disse ele, fique dentro, não se envolva. Minha mãe se projetou para frente ligeiramente, tentando contorná-lo para me ver. O delegado Rocha entrou no caminho dela. Não, disse ele firmemente, e pela primeira vez, a vizinhança assistiu minha mãe perder o controle do momento que ela tentara encenar. Uma viatura da polícia encostou, os mesmos oficiais que estavam esperando na rua. Eles saíram com algemas, profissionais e silenciosos. O rosto da minha mãe mudou de raiva para outra coisa. Medo. Não medo de me perder. Medo das consequências. Enquanto a guiavam em direção ao carro, ela torceu a cabeça para olhar para minha casa e gritou alto o suficiente para cada janela. Juliana, sua ingrata, isso é culpa sua. Eu não saí. Não respondi. Fiquei na minha porta atrás de uma fechadura trancada, assistindo através do vidro enquanto o sistema fazia o que foi projetado para fazer quando alguém tenta trapaceá-lo. O delegado Rocha virou-se para Dario. Você, disse ele, vai me enviar tudo por e-mail. Mensagens, chamadas, instruções da intermediação, quaisquer documentos que ela lhe deu. Hoje. Dario assentiu rapidamente. Sim, sim, delegado. Então o delegado Rocha olhou para Dona Cláudia do outro lado da rua. Senhora, chamou ele gentilmente. Obrigada por ligar. Se você gravou algo, guarde. Podemos precisar de um depoimento. Dona Cláudia assentiu, olhos arregalados. Meu telefone vibrou novamente. Uma mensagem da minha mãe enviada segundos antes de tomarem o telefone dela. Se você fizer isso, vou garantir que você perca tudo de qualquer maneira. Tirei print porque ameaças não me assustam mais. Elas documentam intenção. O delegado Rocha olhou para sua pasta, depois de volta para minha casa. Vamos nos mover rápido agora, disse ele para mim através da porta. Precisamos de um pedido judicial de emergência hoje para congelar qualquer transferência adicional. Liminar o que o advogado recomendar. E precisamos do pacote de fraude do banco.
Eu posso conseguir, disse eu. Ele assentiu. Bom, então ele disse a frase que fez meu estômago apertar novamente. Não de medo, mas porque significava que a punição seria real. Senhora Martins, disse ele, com base no que você mostrou, sua mãe e aquela tabeliã estão olhando para acusações criminais graves. Eu não expirei em alívio quando o delegado Rocha disse acusações criminais. Alívio não era a emoção certa. A emoção certa era uma certeza fria e constante de que minha mãe finalmente havia pisado em um sistema que não se importa com o choro dela. O delegado Rocha deixou 2 policiais na minha rua pela próxima hora, enquanto dirigia de volta para a delegacia com minha mãe sob custódia. Antes de ir, ele parou na minha varanda perto o suficiente para falar através do vidro e me deu instruções da maneira que você dá instruções a alguém antes de uma tempestade atingir. Não abra a porta para ninguém, disse ele. Nem corretor, nem comprador, nem amigo da sua mãe. Se alguém aparecer com papéis, tire fotos pela janela e nos ligue. Eu farei, disse eu. E senhora Martins, acrescentou ele, se sua mãe entrar em contato com você da cadeia, não atenda. Salve. Assenti. Então fiz a coisa que minha mãe nunca esperou que eu fizesse quando tentou tirar algo de mim. Mantive a calma e me movi mais rápido do que ela. Dentro de 1 hora, Renata Campos do banco me ligou de volta. O tom dela era cortante. Tudo negócios agora. Senhora Martins, puxamos os dados da seção do e-notariado. Bruna Horta realizou o reconhecimento de firma às 16 horas e 22 minutos de ontem. Preservamos a gravação. Fui eu? Perguntei. Renata não dourou a pílula. Não, disse ela. É uma mulher no vídeo, mas o rosto está parcialmente obscurecido pela má iluminação e um ângulo de câmera. No entanto, meu estômago apertou. A verificação de credenciais foi concluída usando seu CPF e uma foto da sua carteira de motorista. Ela continuou. E o endereço IP rastreia para uma rede residencial registrada em nome de Eliana Martins. O quarto ficou quieto ao meu redor porque minha mãe não apenas falsificou uma assinatura. Ela usou minha identidade para passar em uma verificação de segurança em vídeo dentro de sua própria casa. Renata continuou com a voz firme. Também temos o número de telefone de origem da chamada de verificação de quitação. Corresponde à sua mãe e a transferência de quitação foi iniciada pela Intermediações Vale Verde sob um arquivo de transferência. Isso é um sinal vermelho, porque mutuários geralmente não usam intermediadoras para pagar seus próprios empréstimos. Então você pode sinalizar, disse eu. Já fizemos, respondeu Renata. Emitimos um aviso de contestação e um alerta de fraude para o cartório e a plataforma de títulos. Também estou enviando um pacote de fraude certificado com a trilha de auditoria, dados de IP e aviso de preservação. Obrigada, disse eu. Quando encerrei a chamada, encaminhei tudo para Kleber Pontes no escritório de sinistros da minha seguradora. Ele respondeu em minutos com uma frase que soou como uma porta batendo. Estamos protocolando uma ação de emergência para bloquear a matrícula hoje. Ao meio-dia, o advogado da minha seguradora havia protocolado um pedido de liminar e um aviso que congelava qualquer tentativa de transferir ou onerar a propriedade enquanto a fraude fosse investigada. Eles também protocolaram um protesto judicial, uma pequena bandeira pública feia que diz a todas as empresas de títulos no município: esta propriedade está em disputa e se você tocar nela, está entrando em um processo judicial. A venda da minha mãe parou de respirar no momento em que isso atingiu o registro. A Intermediações Vale Verde me ligou 2 vezes naquela tarde. Não atendi. A terceira ligação foi para o correio de voz. A voz de um homem, tensa e nervosa. Senhora Martins, acreditamos que pode haver um mal-entendido. Por favor, nos ligue de volta para que possamos resolver isso amigavelmente. Amigavelmente significava rapidamente, silenciosamente, sem polícia. Eu salvei. Então o delegado Rocha ligou. Puxamos a gravação do e-notariado, disse ele. Não é você. Fechei meus olhos uma vez. Não de alívio, de exaustão. Também intimamos o livro da tabeliã e os logs da plataforma, ele continuou. A conta de Bruna Horta mostra que a sessão foi iniciada do mesmo IP que Renata te deu.
e obtivemos a impressão digital do dispositivo. Mesmo o telefone usado para enviar a escritura de transferência e o pedido de satisfação. Minha garganta apertou. Então está ligado. Está ligado, confirmou ele. E a Intermediações Vale Verde tem comunicações com sua mãe que referenciam conseguir livre e desembaraçado e fechar antes que ela perceba. Senti frio até a ponta dos dedos. A voz do delegado Rocha permaneceu calma. Sua mãe foi autuada, disse ele. As acusações estão sendo registradas. Quais acusações? Perguntei. Ele não hesitou. Falsificação de documento, disse ele. Roubo de identidade. Falsidade ideológica no cartório. Tentativa de estelionato e formação de quadrilha, porque os arquivos de Horta e da intermediadora mostram coordenação. Meu estômago se contraiu, mas minha voz permaneceu firme. Ela vai ficar presa? Foi oferecida fiança, disse ele, mas o promotor argumentou o risco de fuga e risco de dano continuado. O juiz ordenou condições de fiança e uma ordem de restrição. Ela não pode contatá-la ou chegar a uma certa distância de sua casa. Uma ordem de restrição parecia ar, não paz, apenas ar. E Bruna Horta? Perguntei. O tom do delegado Rocha afiou ligeiramente. A comissão dela está sendo colocada em suspensão de emergência, aguardando uma audiência formal. Também estamos recomendando acusações criminais por má conduta notarial ligada a instrumentos falsificados. Ela está sendo interrogada hoje. E a intermediadora? Perguntei. Estamos notificando a Vale Verde, disse ele. Se eles facilitaram conscientemente, estão expostos. No mínimo, o arquivo deles é prova agora. Eu não chorei. Não comemorei. Olhei para o balcão da minha cozinha, onde minha mãe sentou ontem e implorou para eu colocar no nome da família. Ela não queria família, ela queria propriedade. Naquela noite, minha mãe ligou da cadeia. O número apareceu como uma unidade de detenção. Não atendi e o correio de voz veio de qualquer maneira. A voz dela estava diferente, menor, mais apertada, ainda tentando culpar o mundo pelo que fez. Juliana, ela sussurrou, estão me tratando como uma criminosa. Isso é humilhante. Você precisa consertar isso. Diga a eles que foi um erro. Ouvi a coisa toda uma vez, depois salvei. Então encaminhei para o delegado Rocha com o assunto. Chamada da cadeia, tentativa de contato em violação de instrução, porque ela ainda não entendia. O sistema não se importa que ela seja minha mãe. Importa-se que ela cometeu crimes. 2 dias depois, meu advogado me entregou a ordem judicial registrada, desfazendo a escritura fraudulenta e restaurando a cadeia de titularidade pendente de julgamento final. O cartório sinalizou a transferência como contestada e mais tarde marcou como anulável, sob a ordem temporária do tribunal. Toda empresa de títulos que tocasse meu endereço depois disso veria sinais de alerta brilhantes. E o fechamento que minha mãe tentou apressar foi cancelado, não adiado, cancelado. A Intermediações Vale Verde enviou um aviso formal de que o arquivo da transação foi encerrado devido à investigação de fraude. Dário Bastos, o corretor, enviou por e-mail ao delegado Rocha tudo: mensagens, notas de voz e o rascunho da listagem onde minha mãe literalmente escreveu: a vendedora não estará presente, a ocupante é emocional, feche rápido. Essas palavras acabaram no pacote do promotor. A audiência da minha mãe aconteceu na semana seguinte. Eu não fui por vingança, fui pela realidade. Sentei-me no fundo do tribunal enquanto o promotor listava as acusações no registro e o juiz lia as condições. Sem contato, sem proximidade, entrega de quaisquer identidades copiadas e uma ordem para submeter todos os dispositivos para revisão forense. Então o promotor disse à parte que fez a sala mudar. Eles estavam buscando condenações criminais porque uma escritura falsificada não é algo insignificante. É roubo em uma escala que destrói a vida das pessoas. O advogado da minha mãe pediu clemência. Ele falou sobre as boas intenções dela, o estresse familiar, a confusão dela. O juiz nem pareceu impressionado. Parecia cansado. Intenções não reconhecem firma de assinaturas falsas, disse o juiz. E família não desculpa a fraude.
Minha mãe foi detida brevemente quando o tribunal soube que ela tentou me contatar depois de ser instruída a não fazê-lo, e suas condições de fiança foram endurecidas. Ela saiu algemada naquele dia. Bruna Horta foi presa 2 semanas depois, após investigadores combinarem seus logs de plataforma com múltiplos reconhecimentos de firma questionáveis, enquanto sua comissão notarial foi revogada e ela enfrentou acusações ligadas a reconhecimentos falsificados. O Estado abriu uma investigação disciplinar, que a seguiria pelo resto da vida. E minha mãe, ela não apenas perdeu, ela se tornou o que insistia que não era, uma criminosa no papel. Minha casa continuou minha, não emocionalmente, legalmente, e pela primeira vez em anos, dormi com um tipo de silêncio que você não consegue com perdão. Você consegue com consequências. Nas semanas que se seguiram, não me senti curada, mas me senti protegida. O bloqueio da matrícula permaneceu em vigor até que o tribunal finalizasse a ordem corretiva, e cada instituição envolvida, banco, cartório, seguradora, tratasse meu arquivo como um caso de fraude ativo, porque era isso que era. Minha mãe não podia me ligar, não podia aparecer. Eu não podia enviar uma mensagem de família através de outra pessoa, sem que se tornasse outra violação. A casa parou de ser uma corda de cabo de guerra e tornou-se o que deveria ter sido desde o início, meu lar apoiado por um registro. Se sua própria mãe falsificasse sua assinatura para tomar sua casa, você mostraria misericórdia ou deixaria as acusações criminais permanecerem para que nunca aconteça novamente? Diga-me nos comentários. Curta, inscreva-se e vejo você na próxima.